Os eunucos eram escravos, eram servos, na maioria deles, nem todos, mas na maioria deles eram castrados para exercerem funções dentro do palácio e cuidarem das rainhas, das princesas, das donzelas do rei e, logicamente, nesse meio não teriam nenhuma atração sexual porque eram atrofiados, eram castrados atrofiados, normalmente nasciam assim. O próprio Yeshua declarou isso em Mateus 19, versículo 12, diz que há eunucos que nasceram assim, ou seja, nasceram com algum tipo de atrofiamento e não tinham desejo sexual. Há outros que foram se tornaram eunucos por causa dos homens, ou seja, foram castrados, como é o caso de escravos que nasciam, e quando meninos, coisa terrível, já eram castrados e separados para essas funções. E também tinha o eunuco espiritual, aquele que se fazia eunuco por uma vocação para serviço do reino. Temos esses três tipos de eunucos, nomeado por Yeshua ali em Mateus capítulo 19, versículo 12. E há muitos eunucos que aparecem nos textos sagrados, muitos deles de boa fé, se converteram. Há vários relatos, como falei, desde Bereshit até a nova aliança. Nós temos um relato de um eunuco ali, quando Felipe, no capítulo 8 de Atos, tem uma visão, vê um anjo, recebe um comando de um anjo para alcançar uma carruagem, e nessa carruagem ele corre para anunciar e ver quem estava ali, e ele encontra um eunuco que era um servo da rainha da Etiópia. Candace era um título, e ele chega junto e ele está lendo o rolo, está lendo o livro de Isaías. Ele não está entendendo nada, não está entendendo nada, mas Felipe é tomado como um servo de Deus pela unção do Espírito. Você vai ver Felipe fazendo coisas preciosas, curas, milagres, sempre evangelizando. E ele chega com autoridade e pergunta: entendes tu o que lês? Esse eunuco não sabia de nada, não entendia nada, embora cria. Gente do céu, se ele veio da Etiópia, são milhares de quilômetros para chegar em Jerusalém. Numa carruagem, não sabemos saber se foi numa carruagem, mas imagine essa viagem de milhares de quilômetros. Eu sempre pergunto aqui na congregação: quanto tempo você demorou para chegar aqui, para estarmos juntos, congregando e adorarmos ao Senhor e fazermos um culto? Pois é, esse eunuco viajou quilômetros, muitos, milhares, atravessou a África, o Egito, para chegar na Terra Santa e subir ainda para Jerusalém, e ali adorou. Mas você sabia que os eunucos castrados não podiam entrar no templo? Uma pessoa castrada, e entre outras deformidades, não podiam entrar no templo. Quem sabe esse homem se dedicou toda a vida para buscar esse Deus, o Deus de Israel, creu nessa fé santa, ele se tornou um prosélito, mas os prosélitos não podiam estar exercendo qualquer tipo de função e até entrar no templo, principalmente se tinha algum defeito físico. Era algo muito radical e discriminatório. Esse homem não entendia muita coisa, não sabia, mas cria. Eu sempre digo que é lícito para Deus crer e talvez não entender. Muitas vezes eu crio, não entendi nada, mas eu crio. Isso é maravilhoso diante de Deus, quando você crê e não entende. Há muita coisa que você crê por fé, mas você não entende. Não se preocupa, um dia você vai entender, porque você creu. E isso é fé. É fé que às vezes até o racional fica do lado de fora, mas você crê com o seu coração. Agora, quando você entende, porque há muita gente que entende muito e não crê. Entende tudo, mas não se arrepende. Entende e não abre seu coração para que venha essa manifestação sobrenatural, para que o seu coração se acenda. Então, temos muita gente que entende e não crê. E, lógico, isso desagrada ao Senhor. Quando alguém entende e não crê, quando alguém entende e não pratica, quando alguém entende, isso é pecado diante do Senhor. Agora, esse homem eunuco, ele cria, mas não entendia nada. Estava lendo Isaías, tentando decifrar. Eu sempre digo, quem sabe esse homem chegou na porta do templo, não entendendo nada da lei judaica, não entendendo nada, mas crendo, e foi barrado na porta. Quem sabe? É uma conjectura. Quem sabe ele viajou
toda essa quilometragem da Etiópia, atravessou a África para chegar, gente do céu, numa carruagem, meu Deus do céu, algo assim impressionante. Mas chegou na porta de Jerusalém, no templo ali em Jerusalém, e não pôde entrar. Quem sabe ficou atônito, procurando saber, entender, mas Deus nunca deixa desiludidos aqueles que creem. É necessário crer de todo o seu coração. E enviou a Felipe, Felipe correu, o que falta às vezes para nós, correr para alcançar vidas, correr com ímpeto, com força, com dinamismo. O evangelizou e foi o discipulado mais rápido que você vai ver na história. Ele explica e diz que lhe apresentou a Jesus nas Escrituras, lhe apresentou o Salvador, o libertador, aquele que queria transformar sua vida. Esse homem vinha buscar ali o Deus de Israel, segundo a fé judaica. Ele estava buscando como um prosélito e foi talvez barrado na porta, tudo se fechou para ele em Jerusalém e ficou atônito, perplexo, não entendendo nada. Mas Felipe lhe apresentou não o templo, não dogmas judaicos, mas lhe apresentou a Yeshua, a Hamashia, lhe apresentou o Salvador, lhe apresentou a salvação, a libertação, a graça. E esse homem creu tanto, mas creu tanto que viu ali algo e disse: o que impede de eu ser batizado? E aí o Felipe fala: nada, somente você tem que crer de todo o seu coração. E ele creu, desceram, o batizou e Felipe desapareceu. Acho que o eunuco quis dar um abraço no seu pastor, no seu discipulador, e não estava mais, porque aconteceu um grande milagre. E esse eunuco voltou glorificando a Deus. Imagine a alegria voltar agora para a Etiópia, para o reinado ali da sua rainha, glorificando, conhecendo a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo como o seu Salvador. Se tem africanos hoje convertidos, quem sabe é por causa desse homem que evangelizou a África e começou a semear a palavra e anunciar a pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que é eunuco é alguém talvez que não produz nada, não gera nada, e você vai ver muitas passagens onde os eunucos de fato não têm família, embora há oficiais que tinham família, como é o caso do próprio Potifar em Gênesis capítulo 39, 1, mas na maioria das vezes aparecem como alguém que não tinha família, não tinha esposa e não se reproduzia. Em Isaías 56, 3 diz assim: não diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque normalmente os eunucos falavam isso: eu sou uma árvore seca que não produz frutos. Então não diga a alguém que talvez, que é infrutífero, que é talvez uma pessoa que está atrofiada sem crescer, sem multiplicar-se, que está amaldiçoado por causa disso. Mas a promessa para alguém que pode gerar, frutificar, e ao mesmo tempo, como esse eunuco da rainha da Etiópia, se tornou um frutificador e conheceu a Yeshua HaMashiach. A pergunta em relação a tudo isso: em que área você não está frutificando? Em que área você não está se multiplicando? Em que área você está castrado? Meu Deus, é forte isso. Em que área castraram você, onde limitaram você, condenaram você, encaixotaram você, e você desde a infância talvez escuta a palavra de maldição, as quais castraram a sua alma e você se atrofiou. Mas a esperança, o nosso Salvador quer manifestar na sua vida, quer operar na sua vida, e com certeza você se tornará uma pessoa frutífera, abundante, próspera, segundo a sua vontade. Tá bom? Deus te abençoe e te convido para estudar conosco na universidadedoreino.com, ou na descrição do vídeo, e tem muitas coisas preciosas que o Eterno quer derramar na sua vida e você precisa mergulhar no conhecimento. Um abraço e um beijo no seu coração.